o Senhor se manifesta. Repita comigo: quando o Senhor se manifesta. Amém? Você está aqui porque em algum momento da sua vida, você teve uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Espírito de Deus, com a manifestação do Espírito de Deus. Realmente é isso que nos firma na fé, é isso que faz com que alguém nasça de novo. Mas nós precisamos continuar crescendo em revelação, precisamos continuar crescendo e enxergar cada vez mais Jesus. Esse é o grande segredo de uma vida abençoada, esse é o grande segredo de ser um vencedor, de experimentar na prática aquilo que Cristo tem para nós. Você continuar crescendo em revelação a Cristo, você continuar vendo mais o Senhor, enxergando mais Ele, não de uma forma natural, mas de uma forma espiritual, no seu espírito. Oh, aleluia! Cada vez que você tem revelação, uma revelação maior, mais profunda de quem Cristo é, você cresce, você avança, você desfruta de coisas novas na sua vida. Amém? Então, vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, capítulo 24, aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Então, nos diz assim, achou aí, irmão? Amém? Amém? Se não achou, misericórdia. Você não diz amém nem misericórdia, irmão. Se achou, é amém. Se não achou, é misericórdia. Está combinado? Amém? Dizer amém é a forma de você tomar posse daquilo que está sendo ministrado. Então o Eliezer falou aqui, você é próspero. Tem que dizer amém, irmão. Você entendeu? Aí tem irmão que não fala amém. Irmão, se você não tem força para falar amém quando alguém está dizendo que você vai ser próspero, muito mais para levantar cedo e trabalhar depois. Você entendeu? Aí complica, tem que dizer sempre amém. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios aqui são 11 quilômetros. Uma caminhada de 11 quilômetros. Tem algum atleta aqui no nosso meio? Estava conversando com um pastor, colega, esses dias, e ele me falou, Charles, estou agora andando de bicicleta. Aí eu perguntei para ele, tá, mas aí você já está andando quantos quilômetros? Estou fazendo 35 quilômetros, na serra. Eu digo, oh, aleluia. Mas esses discípulos aqui foram 11 quilômetros, dá umas 2 horas de caminhada, por aí, 2 horas e pouquinho. Então vamos lá. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Cristo, ele tinha morrido, e esses discípulos estavam fazendo essa caminhada até Emaús. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Oh Deus! Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eram discípulos, eles haviam nascido de novo, mas não conseguiram reconhecer o Cristo. Não conseguiram reconhecer o Cristo ressurreto, porque aqui Jesus, ele veio, estava andando com os discípulos, com esses 2 discípulos, já com o corpo glorificado. Então, você conhecer a Jesus, o Jesus da história, o Jesus do quadro, não muda a sua vida. O que muda a sua vida é quando você conhece Jesus por revelação, quando você conhece Jesus no seu espírito. Então, os discípulos conheciam já Jesus, que eles andaram 3 anos com Jesus, mas agora o Cristo ressurreto, eles não conheceram. Interessante. Então lhes perguntou Jesus,
que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Então, qual era a expectativa desses dois discípulos em relação a Jesus? Que Jesus ia libertar eles do jugo de Roma. Mas, depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles estão contando aqui para Jesus o que tinha acontecido com Jesus, né? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, que no momento aqui só o Velho Testamento, né, irmãos? Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Sempre que a Bíblia falar em partir o pão, a Bíblia está se referindo à Santa Ceia. Então lhes abriram os olhos, quando Jesus partiu o pão para participar da ceia com eles. Eles tiveram seus olhos abertos, seus olhos espirituais, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então nós vemos aqui a experiência desses dois discípulos em enxergar a Cristo, em reconhecer a Jesus. Essa experiência desses dois discípulos, na realidade, ela ilustra a minha experiência e a sua experiência. Porque nós vemos Cristo de uma forma gradativa. Você não vê Cristo de uma vez só. Não, você vai crescendo em fé, você vai crescendo em conhecimento e revelação da palavra. O seu coração vai sendo aquecido dia após dia, o seu espírito vai sendo tocado. E você vai enxergando mais a Cristo. Amém, irmãos? Então, nós podemos aprender aqui algumas coisas que aconteceram com esses discípulos, é isso que eu quero ministrar hoje aqui sobre a sua vida. Algumas atitudes e algumas circunstâncias que aconteceram com esses discípulos, que precisam também acontecer comigo e com você, para que Cristo se manifeste na nossa vida. Amém? Então, Cristo se manifesta quando nós amamos a sua presença.
aqueles discípulos andando com Jesus, mas não conseguiam perceber que era Jesus que estava com eles. Então Jesus chega ali, pergunta para eles, tá, o que estava acontecendo e qual era o motivo da conversa daqueles discípulos. E eles começaram a discorrer ali. E nessa explicação para Jesus, eles falam o seguinte: nós esperávamos que o Jesus, o Nazareno, ele nos libertasse do jugo de Roma, que ele nos libertasse o povo de Israel, mas não aconteceu. Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo aqui que os olhos dos discípulos e a fé deles, desses dois aqui, não estava em Jesus, não estava no Cristo, não era o centro da fé deles. O centro da fé deles era que Jesus libertasse eles do jugo de Roma. A mesma coisa acontece comigo e com você. Por muitas vezes nós ouvimos irmãos que chegam para nós, eles vêm para a vida da igreja, permanecem um tempo na vida da igreja, mas depois vem aqueles comentários. Eu pensei que agora, eu estando na igreja, pensei que eu ia orar, e o meu guri ia passar no concurso, mas não passou. Eu pensei que agora, eu estando na igreja, eu já estou há alguns meses, eu pensei que eu ia prosperar mais, mas até agora não aconteceu. Ou seja, qual é o problema da fé dessas pessoas? O problema é que Cristo não é o centro. Você só pode receber manifestação do Cristo quando Ele for o centro da sua vida, o centro da sua fé. O porquê você faz as coisas é mais importante do que o que você faz. Essa é a verdade. Apesar do Senhor sim querer nos abençoar, Deus quer abençoar, Deus tem prazer em abençoar. É como o Eliezer compartilhou aqui, Deus tem prazer em dar para os seus filhos, mas isso não pode ser o centro da sua fé. Não pode ser. É normal que quando a gente vem para Cristo, a gente vem porque nós queremos coisas. Todos nós somos assim. Ou você veio porque você queria uma menina que se desse ao respeito para você casar. Ou você veio, você que já é casado, você veio para ter um ambiente saudável, um ambiente de vida para a sua família, para os seus filhos. Ou talvez você veio por causa de uma depressão, por causa de um vazio, ou por causa de uma enfermidade, eu não sei. Todos nós, você não pode apontar o dedo para o outro, dizer, aquele ali veio para a igreja porque queria aprender a tocar um instrumento. Você não pode apontar o dedo, por quê? Porque você também aproximou de Cristo por algum motivo. Você entende? Por algum motivo todos nós nos aproximamos do Senhor, isso é normal. O que não pode acontecer é isso continuar sendo o centro da sua fé. Conforme a maturidade vem, conforme você cresce em fé, essas coisas vão ficando em segundo lugar. E você começa a colocar agora Cristo como o centro da sua fé. Qual é o dia que você mais é tentado a retroceder? Se você não vir na fé, é quando alguém magoa você lá na célula. Você diz, nunca esperava isso lá dos incrédulos, dos meus ex-colegas, mas aqui, na vida da igreja, acontecer isso. Aí você pensa, eu nem vou ir mais. Fulano, não vou mais no culto, não vou mais na reunião. Por que você diz isso? Porque a sua fé ainda não está centrada em Cristo. Porque o dia que você colocar Cristo no centro da sua vida, você vai ter mais manifestação dele. Você vai enxergar mais a Cristo, não com os olhos naturais, mas com o seu espírito. Você vai ter mais revelação dele. É interessante, a Bíblia
fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus falou isso a respeito de Davi. Davi, homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Vamos ler lá em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Aleluia, glória a Deus. Atos 13, 22 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você gostaria de ouvir isso de Deus? Oh, você, irmão, recebeu um elogio da sua esposa, você já fica todo faceiro? Você não fica, irmão? Eu fico. Tá? Então, o elogio da nossa esposa, a gente já fica se sentindo. Acho que foi ontem ou hoje, né? Que a minha esposa sempre dando elogios, tá? Ela estava brincando comigo: ah, tu é muito lindo, isso e aquilo. Aí eu saí assim. Aí ela disse: tu já está te sentindo, né? Agora imagina só você ouvir isso aqui de Deus. Homem segundo o meu coração. Eu já ouvi tanta coisa a respeito dessa passagem. Muitos dizem: Davi era segundo o coração de Deus, porque ele, pastor, era um adorador. Pode ser que sim, mas existem muitos outros adoradores na Bíblia, e nenhum deles recebeu essa referência aqui de homem segundo o coração de Deus. Aí outros dizem: pastor, é porque Davi, ele tinha pressa em se arrepender, é por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas eu vejo outros homens que também tinham pressa em se arrepender, mas não tiveram aqui, tá, esse elogio do Senhor. Eu quero compartilhar com você por que eu acho que Davi era homem segundo o coração de Deus. É porque ele amava a presença de Deus. Ele amava a glória de Deus. Você sabe que Davi, ainda quando estava sendo perseguido por Saul, ele estava lá com aqueles homens que a Bíblia diz que eram homens desacreditados. Davi estava lá e ele não tinha nem aonde repousar, a Bíblia diz. Imagina você aí, você não tem nem aonde repousar. Você olha para a sua volta e você só vê gente derrotada. A coisa não está boa. O seu líder, o seu pastor ainda está perseguindo você, quer matar você. Misericórdia. Já pensou nisso? Essa era a situação de Davi. Agora, olha só esse salmo aqui de Davi nessa circunstância. Vamos ler lá o salmo? Eu estou vendo com você aqui, por que Davi é segundo o coração de Deus. Salmo 132. Salmo 132. Vamos ler até o 5. Esse é o salmo de Davi, nessa circunstância que eu estou falando para você. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Oh, aleluia! Você sabe que no Velho Testamento Deus habitava em templos, mas antes do templo de Salomão, Deus habitava lá no tabernáculo, mais especificamente na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela apontava para Cristo Jesus. Nenhum rei, Saul nunca se preocupou com a arca. Nessa época aqui, a arca, a presença de Deus, tinha sido tirada de Israel. Saul não se preocupava com a arca. Davi
mesmo numa situação adversa, mesmo não tendo aonde repousar, cercado de derrotados, de miseráveis, que se tornaram os valentes depois de Davi, mesmo nessa circunstância, Davi estava preocupado com a arca, Davi estava preocupado com a igreja, Davi estava preocupado com a presença do Senhor. Davi, eu não tenho dúvidas, Davi era homem segundo o coração de Deus, porque Cristo era o centro da sua vida, ele amava a presença de Deus. Aleluia! Quando você ama a presença de Deus, quando você coloca Cristo no centro da sua vida, Cristo irá se manifestar para você. Não importa se você é só um membro lá da sua célula, se você é um pastor, não importa. Se você amar a presença de Deus, se você colocar ela em primeiro lugar, haverá manifestação de Cristo, você vai crescer em fé, dia após dia. Condicione a sua mente a partir de hoje, para que você veja Cristo em todas as circunstâncias da sua vida. Eu costumo dizer para os irmãos, num aconselhamento, o segredo é você enxergar Cristo, é você enxergar Deus em qualquer circunstância da sua vida. O segredo é você amar a presença de Deus. Ame a presença de Deus. Ame a presença de Deus na sua casa. Ame a presença de Deus lá na reunião da sua célula. Ame a presença de Deus lá no seu discipulado. Ame a presença de Deus lá no seu serviço. Eu me lembro quando eu trabalhava ainda, secular, uma das coisas que as pessoas sempre falavam era do ambiente que nós tínhamos lá na empresa. As pessoas dizem, eu venho aqui, eu gosto do serviço de vocês, mas quando eu venho aqui, eu sinto uma paz aqui. Eu gosto dessas músicas de vocês. Eu me lembro que muitas vezes eu estava lá atendendo um cliente, e de repente aquela pessoa começava a desabafar, daqui a pouco começava a chorar, e por muitas vezes nós tínhamos uma cozinha separada, né? Nós fazemos as refeições. Por muitas vezes eu terminava às vezes o atendimento lá na cozinha, orando, ministrando e falando do Evangelho. Por quê? Porque nós sempre valorizávamos a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. É um problema a frieza espiritual. Um problema muito sério para você. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui que Jesus, ele se revelou para esses discípulos, de que forma? Expondo as Escrituras. Imagina você, como é que você faria no lugar de Jesus, nessa circunstância? Você diria, vocês não estão me reconhecendo? Sou eu, Jesus! Quer dizer que vocês andam 3 anos comigo, agora não estão me reconhecendo? Olha os cravos aqui nas minhas mãos. Talvez era o que você diria. Talvez era o que eu diria. Mas Jesus não fez isso. Não chama sua atenção isso? Esse fato que Jesus não se revelou a eles falando que era Ele. A Bíblia diz que o Senhor começou a discorrer pelas Escrituras. Começou lá em Gênesis. Jesus diz para eles, sabe aquele animal que Deus matou para fazer vestes para Adão e Eva? Era eu. Sabe depois lá quando a rocha foi ferida? Era eu. Sabe quando o povo foi liberto do Egito, que a ordem de Deus foi que um cordeiro fosse morto e a família toda se alimentasse daquele cordeiro? Era eu. Jesus foi discorrendo por toda a palavra de Deus. Lembra que foi uma caminhada de mais de 2 horas, foi uma mensagem de mais de 2 horas, Jesus discorrendo a respeito das Escrituras.
que no momento aqui não tinha Novo Testamento ainda, era só o Velho, porque o Novo Testamento seria escrito depois. Jesus foi discorrendo. É triste quando muitas pessoas, ao se deparar com a palavra de Deus, a única coisa que elas conseguem ver é uma história. E pior ainda, outros só conseguem enxergar a lei. Não pode, não toque, não faça. Acho que é por isso que os incrédulos, pelo menos da minha geração, irmãos, tinham tanto medo da igreja, principalmente os jovens. E a primeira coisa que eles falavam era o seguinte: não posso ir para a igreja, porque aí não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, aí não vou poder ir em tal lugar. Por quê? Porque por muitos anos a igreja lia a Bíblia, mas não conseguia enxergar Jesus. Não via Jesus, via uma história bonita apenas, ou a lei, ou as regras. Precisamos sempre ver Jesus. Sempre ver Jesus. Quando você lê o Velho Testamento, cada livro do Velho Testamento tem Jesus escondido lá. Você já tinha percebido isso? Que quando Moisés feriu a rocha, quem era a rocha? Era Jesus. Jesus não foi ferido para alimentar você também? Não foi ferido a rocha que saiu água para alimentar aquele povo? Jesus não é a água viva de Deus para mim e para você? Você entende? Então, aquele cordeiro que o povo, a família toda se alimentava, lá, quando eles foram libertos lá de Israel, aquele cordeiro era Jesus, o cordeiro de Deus. Lembra quando João Batista falou? Quando João Batista viu Jesus chegando, ele falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lembrado da ilustração do cartão de crédito, do culto passado? A Bíblia sempre remete para Jesus. Você tem que ver Jesus. Quando você ler a palavra de Deus e receber ela no seu espírito, você vai ver Jesus. Você vai ter revelação de quem Jesus é. Lá em 2 Coríntios 5,15, vamos abrir? Lá em 2 Coríntios 5,15. Aleluia. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Versículo 16: assim que nós daqui por diante, é para você essa palavra. Você pode ler assim: assim eu daqui por diante, a ninguém mais conheço segundo a carne. E se antes eu conhecia Cristo segundo a carne, já agora não o conhecerei mais dessa forma. O que é conhecer a Cristo segundo a carne? É o Cristo da religião, é o Cristo do quadro, é o cara lá de cima. Você entendeu? Isso é conhecer Cristo segundo a carne. Não, isso não tem poder nenhum de mudar a sua vida. Isso não tem poder nenhum de curar você, de levar você a ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecer Cristo segundo o Espírito. E o dia que você começa a conhecer a Cristo segundo o Espírito, a primeira coisa que acontece, você cai aos pés dele. Escutava um testemunho de um rapaz, ele é pastor agora, e ele falando que o pai dele era pastor também, e ele cresceu na vida da igreja, e ele disse: mas eu cresci até meus 17 anos, eu nunca tive uma experiência com o Espírito de Deus. Eu estava lá na vida da igreja, eu já tinha reconhecido a Cristo como meu Senhor e Salvador, mas era tudo muito só
um estudo para mim, eu não havia realidade. Ele dizendo, até um dia que eu tive uma experiência com o Senhor. Foi até interessante a experiência que ele teve, né? Ele estava namorando uma menina incrédula, e a menina ficou possessa, ficou endemoniada lá, e aí ele chamou o pai dele. Pai, o senhor tem que vir aqui, o senhor tem que me ajudar aqui, a fulana aqui está possessa, a coisa está feia. E ele disse que o pai dele veio, e enquanto o pai dele estava lá expulsando o demônio dela, disse que Deus estava falando com ele. E ele dizendo que ele teve uma experiência naquela noite com o Espírito de Deus, uma experiência de salvação naquela noite. Depois que passou tudo aquilo, ele disse que ele chamou o pai dele no quarto dele, e aí disse que ele falou para o pai dele, pai, eu sou assim, eu estou desse jeito, eu estou nas drogas, eu vivo na promiscuidade, a minha vida está assim, mas hoje Deus falou comigo, pai, eu preciso entregar minha vida de novo para Jesus. Então, essa experiência, conhecer Cristo segundo o Espírito, que faz toda a diferença. Então, quando abrimos as Escrituras e vemos Cristo lá, então Ele se revela novamente para você. Amém? Toda semana, todo dia, você pode enxergar um pouquinho mais de Cristo. Como, pastor? Através das Escrituras e através da pregação da palavra. Acredite, hoje aqui nessa noite, se você está recebendo essa palavra no seu espírito, você está vendo um pouquinho mais a respeito de Cristo. E você está sendo transformado. Aleluia! Também quando o pão é partido, nós vemos o Senhor e Cristo se manifesta quando o pão é partido. Pão partido significa ceia. Então, aqueles discípulos, eles já tinham estado com Jesus, eles tinham ali ouvido a palavra, mas eles ainda não tinham reconhecido a Jesus. Mas quando o pão se partiu, eles viram a Cristo. Já pensou nisso? Quantos têm considerado a ceia como apenas um ritual? E outros desprezam simplesmente a ceia. Desprezam. Porque talvez você já está há anos na vida da igreja, mas por algum motivo você ainda não batizou. Por algum motivo você não participa da ceia ainda. Até quando, irmão? Olha só, os olhos desses homens foram abertos quando eles participaram da ceia. Paulo, quando ele se refere a respeito da ceia, o que Paulo fala? Muitos estão doentes. Doentes por quê? Porque participavam da ceia de uma forma indigna. E que forma indigna é essa? Você sabe que os irmãos iam para matar a fome, né? Participar da ceia. Os irmãos iam para o culto e se embriagavam na ceia. A ceia era com vinho. Se embriagavam, ou seja, a postura deles em relação à ceia era errada. Qual é a sua postura em relação à ceia? Pois o partir o pão é algo poderoso na minha vida e na sua vida. Quando nós partimos o pão, Cristo se manifesta. Quando nós partimos o pão, você recebe mais revelação. Quando nós partimos o pão, você é curado, você é restaurado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Em Gênesis 3:7, é interessante, vamos ler essa passagem, que a Bíblia usa a mesma expressão quando Adão e Eva, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos,
e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então aqui, Adão e Eva comeram errado. E porque eles comeram errado, os olhos deles se abriram para o pecado. A nossa vida espiritual é uma questão de alimentação. Agora, esses discípulos, eles comeram certo, porque eles estavam comendo ali do corpo de Cristo, estavam participando do corpo de Cristo. Lembra que Jesus disse: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Jesus nos alertou a respeito disso, a respeito dessa importância. Agora, esses discípulos comeram certo, e porque comeram certo, os olhos deles se abriram para eles enxergarem algo que eles não tinham visto antes ainda. Sabe, porque você talvez teve muitas perdas na sua vida, você tomou muitas decisões precipitadas, ou talvez não tomou decisões acertadas na sua vida, tudo porque você não viu. Para pensar, é porque você não viu. Quando você olha para trás hoje, você diz: meu Deus do céu, como que eu tive a capacidade de fazer isso? Era porque você não via da mesma forma que você vê hoje. Outros pensam: como que eu pude fazer isso com a minha família? Não é o testemunho de muitos irmãos? Eu maltratava a minha família, desprezava os meus filhos, irmãos, olha só. Por que você fazia isso? Porque você estava cego. Porque não havia manifestação de Cristo na sua vida. Quanto mais você vê, mais Cristo se manifesta. Quanto mais você vê, menos você vai errar. Mais paz você vai ter. Mais você vai desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou lá na cruz. A sua vida de fé é uma questão de você ver. Por que você está aqui e outras pessoas não estão? Por quê? Porque eles não enxergam a Cristo da mesma forma que você enxerga. Teve um dia que seus olhos se abriram e você viu Cristo de uma forma diferente. Você teve uma experiência de uma forma diferente com Cristo. Você entende? Só que essa experiência é cada vez maior. Você não vê Cristo todo de uma vez só. Você vai crescendo em revelação. Eu não sei o quanto Cristo já se manifestou para você, mas se você amar a presença de Deus, colocar Cristo como centro da sua vida, se você entrar em contato com a palavra de Deus, com as Escrituras e ver Cristo lá, e se você partir o pão da forma certa, os seus olhos se abrem. E mais revelação você tem. E para encerrar, quando o seu coração aquece. Depois que os olhos se abriram daqueles discípulos, o que eles falaram? Bem que a gente percebeu, quando ele falava, o nosso coração aquecia. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos, eles já tinham outras experiências com Jesus, de ouvir a Jesus, e o coração aquecia, o espírito era tocado. Quando, mesmo não conseguindo perceber que era Jesus, quando ele começou a falar, aquela mesma experiência começou a acontecer. O coração deles começou a aquecer. Ter o seu coração aquecido é uma das coisas mais importantes da sua vida espiritual. Homens de todos os tempos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, isso é unânime em todos eles concordam em uma coisa: ter o coração aquecido é muito bom. É muito bom você ter a chama do Espírito, o fogo de Deus dentro de você. É muito bom, é muito importante. Amém? Seu coração arde,
pode estar certo de que o Senhor está se revelando para você. Todas as vezes. Você está no culto, você está na reunião da célula, você está em casa no seu devocional. Se o seu coração ardeu, Cristo está se revelando para você naquele exato momento. Não importa se você está pulando de alegria ou se você está ajoelhado chorando. Se o coração está aquecido, Cristo está se revelando. Me lembro que muitas vezes, no carro, escutando um louvor, numa viagem, o coração aquece. Cristo está se manifestando. Outras vezes é no devocional, aqui, quando nós estamos aqui. Então não permita que a frieza desse mundo contamine o seu coração, de forma que a indiferença tome conta da sua vida e esfrie o seu relacionamento com Deus. Pastor, o que é mundo? A forma mais assertiva de você definir o que é mundo é o que esfria a sua fé. Mundo não é só aquilo que é pecaminoso, que o mundo tem um lado bom também. Mundo é tudo aquilo que esfria a sua fé. Você entendeu? Você está tocando no mundo todos os dias. Nunca permita que o seu coração esfrie, que a sua paixão diminua por Cristo. Aprenda a renovar a sua paixão por Jesus. Essa mulher estava me honrando lá no dia do meu aniversário. E ele falou algo que para mim é muito significativo. Que ele vê em mim alguém constantemente, sempre apaixonado pelo Senhor. E nós andamos há mais de 10, 15 anos juntos. Isso é bom. Eu me preocupo com isso. Eu sempre quero um louvor novo para mim adorar o Senhor. Eu quero ver algo na palavra de Deus que eu não tinha visto ainda antes. Eu quero até mesmo um aplicativo diferente, uma planilha diferente para me organizar, para poder abençoar a vida dos irmãos. Eu quero um desafio novo, eu quero algo para quê? Tudo isso para manter sempre o coração aquecido. Para manter sempre a minha paixão por Jesus. Coração em chamas fala de intensidade. Seja intenso nas coisas de Deus. Seja intenso nos cultos. Seja intenso na sua oração. Seja intenso em tudo aquilo que você faz. Porque coração aquecido tem a ver com intensidade. Não entre por metade. O Senhor não quer a sua metade. O Senhor quer você por inteiro. Amém, irmão?